E eu sou Viviane Gonçalves e esse é o meu canal Cheia de Vida. Bom, pessoal, como vocês sabem, hoje é o primeiro vídeo da série Como eu ajudo meu filho no processo de aprendizagem. E como vocês viram na capa do vídeo, hoje eu vou estar falando sobre como e por onde eu comecei. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para vocês ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então, chega de blá 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 e bora pro assunto. Então, pessoal, primeiramente eu quero deixar bem claro que isso são experiências, assim, muito particular minha com o Estevão, né? Toda criança tem diferença, todos os pais têm uma maneira diferente de educar o seu filho. Eu apenas estou relatando a forma como eu ensino o Estevão, tudo bem? Então, eu vou começar falando quando eu comecei a introduzir coisas educativas na vida do Estevão. Então, assim, pessoal, eu comecei desde dele muito novinho, eu não vou saber exatamente quantos meses ele tinha, né? Mas eu comecei como? Através de brinquedos. Brinquedos, sim, gente, brinquedos educativos, brinquedos coloridos, na verdade, porque ele não sabia falar, ele não sabia andar, ele estava na fase de engatear, né? Antes disso, tinha aqueles mordedorzinhos coloridos, essas coisas, mas que não acrescenta tanto assim, a criança vai mais estimular, né? Então, nessa fase é mais você estimular a criança. Então, nessa fase que ele estava começando a engatear, então eu introduzi brinquedos coloridos, brinquedos que tocassem musiquinhas, né? Que ele associasse o barulhinho lá do animalzinho, ele apertava o botão, aí tinha o desenho do leão, e quando apertava o botão fazia o barulho que o leão faz, por exemplo, entendeu? E isso, assim, ele estava entendendo? Não estava entendendo, mas na mente dele, no consciente dele, eu acredito sim que já era uma introdução para quando ele fosse evoluindo, ele fosse associando a figura, aos sons. Eu não sei cientificamente como isso funciona, mas com o Estevão, assim, eu vi que conforme ele foi crescendo, ajudou muito, muito mesmo. Então, assim, eu aconselho sim, pergunte para o seu pediatra, pesquise, né? Vai a fundo. Se você tem criança pequena, assim, nessa fase de tá engateando, assim, procura brinquedos educativos, brinquedos coloridos, brinquedos que estimulam, né, a criança a entender as cores, alguma coisa desse tipo. Entendeu? Então eu comecei por isso, né? Eu espero que te ajude de alguma forma também para de repente você falar. Na hora de você comprar algum brinquedo, procure brinquedos coloridos, brinquedos que toquem músicas. É um estímulo muito bacana. Você tem vários modelos aí. Você consegue encontrar modelos muito bacanas com preços acessíveis, né? Eu, na época, eu não comprava brinquedos muito caros pro Estevão, não. Nem compro até hoje, eu não compro brinquedo caro pra ele. Você mesmo procure brinquedos com preços acessíveis, mas que seja maravilhoso, assim, pra criança brincar. A segunda coisa, assim, gente, que eu comecei a introduzir ali, ele já estava andando, né? E olha que o Estevão demorou um pouquinho para andar. Ele começou a falar antes do que de andar. Com 10 meses ele já falava um monte de palavrinha, né? E não andava ainda. Ele veio andar depois de 1 ano e pouquinho ainda. Demorou para andar. Então foi a questão das cores, né, filho? Das cores? Você sabe as cores? Que cor é essa? Vermelho. Isso. Então foi a questão das cores. Eu vou até soltar um videozinho aqui para vocês estarem vendo, que desde muito pequenininho era na parte do desenho. Teteu, cadê o vermelho? Sumiu aí na sua mão. Tá na sua mão. Mãe. Ó, o verde. Azul. Azul vermelho. Esse é o azul, ó. Esse. É azul? Azul vermelho. O vermelho é o que tá na sua mão. O verde aqui, o vermelho aqui. Eu pegava o giz, né? Ele ainda não usava lápis. Ele usava giz. Então, no giz eu ia ensinando, ó, vamos desenhar, agora vamos pintar com a cor verde, com a cor azul, né? No começo, às vezes, ele se confundia com a cor vermelha, muito bem.
No começo ele se confundia com as cores, mas normal, né, gente? O Estevão tinha ali o quê? Ele não tinha nem 2 anos ainda. Então é normal isso, né? Então introduzindo as cores, falando aos poucos. E é tão maravilhoso. Verde também. E é tão maravilhoso isso, porque as crianças, elas captam isso de uma forma que a gente não consegue entender, né? Então, as cores foi uma fase, assim, muito legal. E nessa parte das cores também, eu já fui introduzindo o inglês. Então, eu falava assim, olha, vamos pintar com o giz verde, que o verde é green. Então, até acho que confundia um pouquinho na mente dele essa fase, porque toda a cor que ele falava assim, verde green, vermelho red, amarelo yellow. Ele falava como se fosse uma palavra só. Depois que ele cresceu mais um pouquinho, ele começou a separar. Ele sabia que o amarelo era yellow, que o verde era green, né? Teve até um episódio engraçado, ele ficou com a minha mãe para mim trabalhar numa ocasião aí. E ele ficou pedindo pra minha mãe um carrinho green, né? E a minha mãe não sabia do que ele tava falando, sabia que se tratava de um carrinho, mas não sabia qual carrinho né? E era aqueles carrinhos Hot Wheels, ele tem uma infinidade desses carrinhos. E aí minha mãe não sabia do que ele tava falando, né? E aí quando eu cheguei que ela veio me perguntar, né, que carrinho que ele queria. E aí eu fui pra falar assim, ó, mãe, eu comecei já a falar as cores em inglês pra ele e ele tá aprendendo, né? Aí, ó, ele tá pedindo um green. E é engraçado de você ver como que a criança aprende, né? O inglês vai ser assunto para um outro vídeo, como eu fui ensinando. Também. Isso. É assunto para um outro vídeo, mas eu vou falar mais a fundo para vocês num vídeo a seguir por aí, né? Mas o segundo passo foi a questão das cores, então foi muito legal. E isso, e black também. Então foi muito bacana. E eu aconselho vocês começarem assim também. Na parte desenha com seu filho. Também. Isso. Desenha com seu filho, né? Compre desenhos para você poder desenhar com ele e ensinando. Assim é uma forma que ele aprende brincando. Invista nisso, gente. É sério. Eu incentivo e apoio, né, vocês fazerem desta forma. Sempre procure ensinar de uma forma lúdica, brincando, que eles aprendem muito mais dessa maneira. E o terceiro passo, gente, de como, né, e quando e por onde eu comecei a introduzir essas coisas de aprendizado, foi na parte de independência. E nessa parte, a escola, ela teve, assim, um papel fundamental no processo de aprendizagem do Estevão. Sério, é a introdução à independência. Eu vou chamar esse tópico assim, introdução à independência. O que quer dizer isso, né? Era nada mais, nada menos do que eu levava o Estevão pra creche, ele já estava na creche pública, né? E aí ele chegava na creche, na porta da sala dele, né? Eu abria a bolsa dele, ele pegava a agenda dele, colocava na mesa lá da professora, pegava a mochila dele e colocava no lugar. Sabe, elas instruíram a gente dessa forma e eu vi que ajudou muito. E quando chegava em casa eu fazia a mesma coisa. Ó, me dá a sua agenda porque eu preciso ver ela, né? A mamãe vai ler a agenda, né, filho? E depois eu devolvi a agenda pra ele. Isso. Depois eu devolvi a agenda pra ele e ele ia guardar a mochilinha dele no lugar. Isso desde muito pequeno mesmo, assim. Até a chupeta ele largou muito rápido nesse mesmo processo. Chegava na creche e não queria usar a chupeta porque os outros amiguinhos não estavam usando. Então, assim, ele guardava a chupeta na mochila e quando saía ele queria a chupeta de volta. Aí eu falava, olha, agora a gente vai continuar o mesmo processo. A gente vai guardar e a gente não vai pegar mais ela, né? E vai indo. Isso é você construindo a independência. E vai pra escola. E você vai construindo a independência da criança, entendeu? A criança vai entendendo a colocar as coisas no seu devido lugar, aonde deve guardar, entendeu? Isso é muito, muito importante. Eu achei uma iniciativa maravilhosa da escola. Eu segui o exemplo que a escola deu e fiz assim, trouxe para esse ensinamento para dentro de casa e eu vi que me ajudou muito, muito mesmo
com outras coisas em relação ao Estevão, dele colocar as coisas no lugar, da gente conversar com ele, é tudo com muito diálogo. Então, pessoal, esses foram como e por onde eu comecei, né, em 3 tópicos apenas. Foi um bate-papo, né, tem muito mais por aí. Se você gosta desse tipo de vídeo, gente, me apoie, me ajude, dê o seu like, se inscreve aqui no canal, né. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a introdução das letras e dos números. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida também... E da mamãe também. Isso. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, deixa aqui nos seus comentários, eu vou ler todos, né? Me dá ideia para mais vídeos, se você tem alguma dúvida, que eu posso estar trazendo, sim, né? Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, né? E foi isso, pessoal. Eu fiz com todo carinho, com todo amor. Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!